Durante 30 anos, ela lavou o chão dessa mansão. Acordava às 5 da manhã, servia café na cama, limpava 7 banheiros, passava roupas de grife, cozinhava para a família inteira. E quando eles jantavam, ela comia as sobras na cozinha, sozinha, sentada num banquinho, ouvindo as risadas da sala de jantar. Ela era invisível, um móvel que andava. Quando o dono da casa morreu, a família nem a convidou para o velório. Empregada não entra em velório de patrão, disseram. Fica em casa e prepara a comida para os convidados. Mas 2 semanas depois, um advogado tocou a campainha da casa dela, com um envelope. Dentro tinha um exame de DNA. E aquele papel destruiu aquela família rica, porque a empregada não era empregada. Ela era filha. Filha legítima, herdeira de 18 milhões de reais. E a vingança que o pai planejou antes de morrer foi a coisa mais genial que você vai ouvir hoje. Esta é a história real de Maria Santos. Uma história de 30 anos de humilhação, um segredo enterrado há décadas e uma reviravolta que ninguém viu vindo. Fica até o final, porque eu te garanto, você não vai conseguir parar de ouvir. Opa, espera aí. Se você é novo aqui, deixa eu me apresentar rapidamente. Esse canal é sobre histórias reais. Histórias de pessoas comuns que foram pisadas, humilhadas, esquecidas, mas que no final conseguiram justiça. Eu não invento nada. Eu pesquiso casos reais, adapto os nomes por questões legais e conto para vocês. Por quê? Porque o mundo precisa saber que justiça existe, que o bem vence, que quem trabalha honestamente sempre é recompensado. Pode demorar, mas acontece. E olha, antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Para o vídeo por 2 segundos. Só 2. E clica no botão de like. Por favor. Sério. Porque quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é bom. E ele mostra para mais gente. E tem milhares de pessoas que precisam ouvir a história da Maria hoje. Pessoas que trabalham em silêncio, que são maltratadas, que acham que ninguém vê o esforço delas. Essas pessoas precisam saber que alguém vê, que Deus vê, que a justiça chega. Então deixa o like. Agora. E já aproveita e se inscreve no canal. Clica naquele botão vermelho e ativa o sininho. Porque toda terça-feira e todo sábado eu posto vídeos assim. Histórias reais que vão te fazer chorar, te revoltar, mas sempre com um final feliz, com justiça sendo feita. Então se inscreve, você não vai se arrepender. Agora sim, pega um café, um chá, senta confortável. Porque essa história tem 30 anos e eu vou contar tudo, todos os detalhes, todas as humilhações, toda a reviravolta. E o final mais satisfatório que você vai ver essa semana. Bora lá! Jacareí, interior de São Paulo, 1994, cidade média. Nem grande, nem pequena. Daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Maria Santos tinha 15 anos. Era uma menina franzina, baixinha, 1,55 m, pele negra, cabelo crespo que ela sempre prendia num coque, olhos grandes e expressivos, sorriso bonito. Ela estudava na Escola Estadual Professor João da Silva, segundo ano do ensino médio. Era boa aluna. Não era a melhor da turma, mas se esforçava. Tirava notas entre 7 e 8. Gostava de português e história. Sonhava em ser professora. Quero dar aula para as crianças da favela, ela dizia para a mãe. Quero ensinar eles a ler, a escrever, a sonhar. A mãe dela, Célia Santos, era empregada doméstica. Trabalhava na casa de uma família de classe média em Jacareí mesmo. Saía todo dia às 6 da manhã. Voltava às 6 da tarde. Ganhava um salário mínimo e meio. Usava aquele dinheiro para sustentar a família. Porque o pai de Maria, José Santos, era pedreiro. Trabalhava por dia. Dias bons, ele trabalhava. Dias ruins, ficava em casa esperando algum bico aparecer. Eram pobres, muito pobres. Moravam numa casa de 3 cômodos,
numa favela no bairro Cidade Salvador. Mas eram felizes. Tinham amor, tinham união, tinham fé. Célia era uma mulher linda. Mesmo com o trabalho pesado, mesmo com a pobreza, ela tinha uma beleza natural que chamava a atenção. Pele lisinha, sorriso largo, jeito doce de falar. Maria era a cara dela. A mesma boca, o mesmo nariz, os mesmos olhos. As pessoas viam as duas juntas e diziam: cuspida a mãe. Além de Maria, Célia e José tinham mais 3 filhos. João, 12 anos. Pedro, 9 anos. E Beatriz, 7 anos. 4 filhos no total. Numa casa pequena, com pouco dinheiro, mas com muito amor. Célia acordava antes de todo mundo. Preparava café. Pão com manteiga quando tinha. Pão com margarina quando não tinha. Acordava as crianças. Levava na escola. Ia trabalhar. José saía atrás de trabalho. Maria, a mais velha, ajudava com os irmãos menores quando voltava da escola. Fazia lição com eles. Brincava. Cuidava. Era praticamente uma segunda mãe. Os finais de semana eram sagrados. Domingo, a família toda ia na igreja. Igreja Batista do bairro. Célia cantava no coral. José ajudava na manutenção do prédio. Maria tocava pandeiro no grupo de jovens. Depois da igreja, almoçavam juntos. Arroz, feijão, um frango quando dava. Ou linguiça, ou ovo, o que tivesse. Mas sempre juntos, sempre conversando, sempre rindo. Eram pobres de dinheiro, mas ricos de família. Até que em maio de 1994, Célia começou a sentir dores. Dores na barriga, fortes. Ela ignorou no começo. É cólica, dizia. Passa. Mas não passou. As dores pioraram. Começou a sangrar. Muito. José a levou no posto de saúde. Fila enorme. Espera de horas. Quando finalmente foi atendida, o médico franziu a testa. Precisa fazer uns exames. Mais fila, mais espera, mais burocracia. Quando saiu o resultado, 2 semanas depois, Célia já estava amarela, fraca. Mal conseguia trabalhar. Câncer. Câncer de útero. Estágio avançado. Por que a senhora demorou tanto para procurar ajuda? O médico perguntou. Célia abaixou a cabeça. Eu achei que era cólica. A verdade é que ela não tinha tempo de ficar doente. Não tinha tempo de ir no médico. Tinha 4 filhos para criar, uma casa para cuidar, um emprego que não podia perder. Então, ela aguentou a dor. Até não poder mais. O tratamento começou. Quimioterapia, SUS, hospital público, filas intermináveis, remédios que faltavam. Célia perdeu o cabelo, perdeu peso, ficou frágil, mas lutava. Eu vou vencer isso, dizia para os filhos. Mamãe vai ficar boa. Maria acreditava. João acreditava. Pedro e Beatriz, pequenos, não entendiam direito, mas acreditavam também. José chorava escondido, porque ele via a esposa definhando e não podia fazer nada. 4 meses. Foi o que durou. Do diagnóstico até a morte. Em setembro de 1994, Célia Santos faleceu. 38 anos de idade, 4 filhos, um marido destruído. Ela morreu num quarto de hospital público. Maria segurava a mão dela. Célia olhou para a filha. Sorriu fraco. Cuida dos seus irmãos, sussurrou. Cuida do seu pai. Promete. Maria, chorando, prometeu. Prometo, mãe. Célia fechou os olhos e não abriu mais. O enterro foi simples. Caixão barato. Poucas flores. Muita gente da igreja. Muita gente do bairro. Porque Célia era querida, era generosa. Sempre ajudava quem precisava mesmo, sem ter muito. As pessoas choraram, cantaram hinos, oraram. E quando baixaram o caixão, Maria sentiu que o mundo tinha acabado. Ela tinha 15 anos e acabava de perder a mãe. Depois do enterro, a vida virou caos. José não sabia cuidar de casa, não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, não sabia pentear o cabelo da Beatriz, não sabia fazer lição com os meninos. Ele sabia trabalhar, carregar peso, assentar tijolo, erguer parede, mas cuidar de criança?
Nunca tinha feito. Era a Célia quem fazia tudo. Nos primeiros dias, as vizinhas ajudaram. Traziam comida, lavavam roupa, cuidavam das crianças. Mas as vizinhas também tinham suas casas, seus filhos, seus problemas. Não podiam ficar para sempre. Uma semana depois do enterro, José sentou com Maria na cozinha. Era noite. As crianças já estavam dormindo. A casa estava um caos. Louça suja na pia, roupa suja amontoada, comida acabando. José era um homem de 42 anos, corpo forte de trabalho pesado, mãos grandes e calejadas, costas curvadas de carregar peso, cabelo preto começando a ficar grisalho, rosto marcado pelo sol. Ele era um homem de poucas palavras. Trabalhava em silêncio, sustentava a família em silêncio. Mas naquele dia, ele chorou. Chorou alto, sem esconder. Maria nunca tinha visto o pai chorar assim. Maria, ele disse entre soluços, eu não sei o que fazer. Se eu não trabalhar, a gente não come, não paga conta, não paga aluguel. A gente vai para a rua. Mas se eu trabalhar, quem cuida dos seus irmãos? Quem faz comida? Quem leva na escola? Quem dá banho na Beatriz? Quem ajuda com lição? Eu não sei fazer isso, filha. Sua mãe fazia tudo. E agora? Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu não sei o que fazer. Maria tinha 15 anos, mas naquele momento precisou ser adulta. Ela segurou a mão do pai. Mão áspera, cheia de calos, feridas de trabalho. Pai, ela disse com a voz firme, você trabalha. Eu cuido deles. José levantou o rosto. E a escola? Maria engoliu o choro que vinha subindo. Eu volto depois, quando eles crescerem. Quando a Beatriz tiver mais idade. Aí eu volto. José balançou a cabeça. Não, Maria. Você tem que estudar. Você é inteligente. Você vai ser professora. Você tem futuro. Não pode largar tudo por causa... Por causa da minha família? Ela interrompeu. Pai, eles são pequenos. Precisam de alguém. E esse alguém sou eu. Eu sou a mais velha. Eu prometi para a mãe que ia cuidar. E eu vou cuidar. José chorou mais, porque ele sabia que estava roubando o futuro da filha. Mas não tinha escolha. No dia seguinte, Maria não foi para a escola. Acordou às 5 da manhã. Começou uma rotina que duraria um ano inteiro. 5 da manhã. Acordar. Fazer café para o pai. Preparar marmita. Pão com ovo quando tinha. Pão com salsicha quando não tinha. Acordar os irmãos. Dar banho na Beatriz. Ela tinha 7 anos, mas era dengosa. Queria que a irmã desse banho. Pentear o cabelo dela. Fazer 2 trancinhas. Vestir o uniforme. Dar café da manhã para os 3. Levar os meninos na escola. A escola ficava a 15 minutos a pé. Ida e volta. 30 minutos. Deixar eles. Voltar para casa levando a Beatriz pela mão. Chegando em casa. Começar a limpeza. Lavar louça. Varrer a casa, passar pano, lavar roupa, no tanque, esfregando na mão, torcer cada peça, pendurar no varal. Lavar roupa de 4 crianças e um homem que trabalha em construção dá muita roupa, muita sujeira. Maria esfregava até as mãos doerem. Meio-dia, cozinhar almoço. Arroz e feijão todo dia. O que tivesse de mistura. Ovo, salsicha, frango quando o pai recebia pagamento. Bater na porta dos vizinhos pedindo tempero emprestado quando acabava. Dona Maria, tem um tomate? Tem uma cebola? Tem um alho? As vizinhas davam. Com pena da menina que virou mãe sem ser mãe. 12:30, buscar os meninos na escola, levar a Beatriz junto, voltar, servir almoço, lavar louça de novo, ajudar com lição de casa. João estava na 5ª série. Tinha dificuldade com matemática. Maria ensinava. Pedro estava na 2ª série. Mal sabia ler. Maria tinha paciência infinita. Lia com ele, sílaba por sílaba. Pedro. Muito bem. Agora. Caça. Isso. Muito bom. À tarde, brincar com a Beatriz.
porque a menina era pequena, ficava entediada, chorava pela mãe. Quero a mamãe, Maria abraçava. A mamãe tá no céu, mas eu tô aqui, eu cuido de você. Inventava brincadeiras, boneca com garrafa PET, casinha com caixa de papelão. O que desse para distrair. 6 da tarde. Começar a fazer janta. Mesma coisa do almoço. Arroz, feijão, mistura. Esperar o pai chegar. Dias bons, ele chegava às 7 da noite. Dias ruins, 8, 9. Porque precisava procurar trabalho para o dia seguinte. Negociar. Pechinchar. Eu faço por tanto. Eu preciso de adiantamento. Eu tenho 4 filhos. Servir janta, comer junto. Ou às vezes Maria nem comia. Deixava para o pai. Eu não tô com fome. Mentira, estava. Mas queria garantir que o pai comesse. Porque ele precisava de força para trabalhar. 9 da noite. Colocar as crianças para dormir. Banho de novo. Escovar dente. Oração. Papai do céu, cuida da mamãe, cuida da gente. Amém. Apagar a luz. Esperar eles dormirem. Limpar a cozinha. Organizar as coisas para o dia seguinte. Quando finalmente deitava, era meia-noite. 5 horas de sono. Acordar e recomeçar. Maria fez isso durante 1 ano. Dos 15 aos 16 anos, ela foi mãe, dona de casa, cozinheira, faxineira, professora, babá. Tudo ao mesmo tempo. Ela via as antigas colegas de escola passando na rua, rindo, conversando sobre festas, sobre meninos, sobre futuro. Maria ficava na janela vendo e chorava. Chorava pela vida que ela não tinha, pela adolescência que foi roubada, pelo futuro que estava escorregando por entre os dedos. Mas ela nunca reclamou com o pai. Nunca disse, não aguento mais. Nunca pediu para voltar para a escola. Porque ela tinha prometido. Prometido para a mãe. E Maria era mulher de palavra. Em 1995, Maria tinha 16 anos. 1 ano tinha passado desde a morte da mãe. João tinha 13 agora. Pedro, 10. Beatriz, 8. Eles estavam maiores, mais independentes. Beatriz já sabia tomar banho sozinha. Já sabia se vestir. João ajudava com o Pedro. A casa estava funcionando melhor. Mas o dinheiro não dava. José ganhava quando trabalhava. Mas construção civil é assim. Tem mês bom, tem mês ruim. Mês bom, trabalhava 20 dias. Mês ruim, 10. E conta não espera. Aluguel não espera. Comida não espera. Uma noite, José chegou em casa com um jornal velho. Alguém tinha dado para ele na obra. Maria, olha isso aqui. Ele mostrou a página de classificados. Círculo vermelho em volta de um anúncio. Precisa-se de empregada doméstica, com experiência. Salário mínimo. Dormir no emprego. Bairro Nobre, São Paulo. Maria leu. Mas eu não tenho experiência. José suspirou. Você cuida dessa casa há 1 ano. Isso é experiência. É diferente, pai. Eles vão querer referências, carteira assinada, essas coisas. Tenta, Maria. Por favor, a gente precisa. Maria olhou para o pai. Viu o desespero nos olhos dele. Os irmãos precisavam de comida, de roupa, de material escolar. Tá bom, eu vou. No sábado, Maria pegou o ônibus, Jacareí até São Paulo. 2 horas e meia de viagem. Ela usava um vestido simples, azul, único vestido bom que tinha. Sapato de salto baixo velho, cabelo preso num coque. Chegou na rodoviária Tietê. Pegou outro ônibus. Jardim Europa. Ela nunca tinha estado naquele bairro. Quando desceu do ônibus, ficou paralisada. Casas enormes, muros altos, portões de ferro, carros importados entrando e saindo, jardins perfeitos. Era outro planeta. Ela andou pela rua procurando o endereço. Rua das Magnólias, 458. Achou. Parou em frente. A casa, ou melhor, a mansão, era de 3 andares, estilo neoclássico, pintada de branco. Janelas enormes, portão de ferro trabalhado, interfone dourado. Maria respirou fundo, apertou o botão. Sim?
Uma voz feminina respondeu. Oi, bom dia. Eu vim pelo anúncio do emprego. Pausa. Espera aí. 5 minutos? O portão abriu com um zumbido eletrônico. Maria entrou. Caminho de pedras portuguesas até a porta. Jardim de cada lado com flores que ela nunca tinha visto. Uma mulher abriu a porta. Loira. Cabelo escovado perfeito. Maquiagem impecável. Roupas caras. Unhas compridas pintadas de vermelho. Brincos de ouro. Pulseiras. Anéis. Ela tinha uns 50 anos, mas parecia mais nova. Botox, Maria descobriria depois. Você veio pelo anúncio? A mulher olhou Maria de cima a baixo. Um olhar que dizia tudo. Você é pobre. Você é inferior. Você está abaixo de mim. Sim, senhora. Quantos anos você tem? 16, senhora. 16? A mulher franziu o senho. Você é muito nova. Mas eu sei trabalhar, senhora. Eu cuido da casa do meu pai há 1 ano. Eu sei cozinhar, limpar, lavar, passar. Eu aprendo rápido. A mulher suspirou. Entra. Maria entrou e ficou boquiaberta. O hall de entrada era maior que a casa dela inteira. Piso de mármore, lustre de cristal no teto, escadaria de madeira nobre, quadros nas paredes, tudo brilhando, tudo perfeito. Espera aqui. A mulher subiu a escada. Maria ficou parada, com medo de encostar em alguma coisa, com medo de sujar. 5 minutos depois, a mulher voltou. Meu marido quer falar com você. Vem. Ela levou Maria até um escritório, porta de madeira pesada. Dentro, um homem sentado atrás de uma mesa enorme. Ele tinha uns 55 anos. Gordo, careca, bigode grisalho, terno azul marinho mesmo estando em casa, óculos de grau, ar de superioridade. Ele olhou para Maria. Então você quer trabalhar aqui? Não era pergunta, era afirmação. Sim, senhor. Experiência? Eu cuido da casa do meu pai, senhor. Há 1 ano. Desde que minha mãe faleceu. Referências? Não tenho, senhor. Esse seria meu primeiro emprego registrado. O homem se recostou na cadeira. Essa casa é grande. 7 quartos, 5 banheiros, 3 salas, cozinha, lavanderia, área de serviço. Tem que limpar tudo. Cozinhar, lavar, passar. Você aguenta? Aguento, senhor. O trabalho começa às 5 da manhã. Termina quando terminar. Geralmente meia-noite. Você dorme aqui. Tem um quarto nos fundos. Salário mínimo. Naquela época, R$ 100. Depois, virou 112. Um domingo por mês de folga. Aceita? Maria fez as contas na cabeça. R$ 100. Mandava 80 para o pai. Sobrava 20 para ela? Não era muito, mas era alguma coisa. E tinha comida, tinha onde dormir. Ela não ia gastar nada. Aceito, senhor. Ótimo. Começa segunda-feira. Minha esposa vai te mostrar o quarto e te explicar as funções. Pode ir. A mulher, que Maria descobriu se chamar Marta Almeida, levou ela nos fundos da casa. Atravessaram a cozinha industrial. Área de serviço enorme. E lá atrás, separado, um quartinho. Marta abriu a porta. É aqui. Maria entrou. 2 metros por 2 metros. Paredes brancas descascadas. Uma cama de solteiro. Um armário pequeno. Uma mesinha. Uma cadeira. Sem janela. Só uma grade de ventilação perto do teto. O banheiro é ali fora. Você divide com o motorista e o jardineiro. Marta saiu. Maria sentou na cama. A cama rangeu. Ela olhou ao redor. Aquele ia ser seu lar pelos próximos anos. Ela não fazia ideia de que seriam 3 décadas. Segunda-feira, 5 da manhã. Despertador tocou. Maria levantou. Vestiu o uniforme que Marta tinha dado. Vestido cinza, avental branco, sapato preto fechado, cabelo preso. Foi para a cozinha. Marta tinha deixado instruções escritas. Café do Sr. Alberto, café coado no pano, 3 colheres de açúcar, pão francês torrado, manteiga sem sal, suco de laranja natural coado. Servir às 6 em ponto, no quarto, na bandeja de prata. Maria fez tudo direitinho.
Às 6 subiu com a bandeja. Bateu na porta do quarto principal. Entra! Ela entrou. Quarto enorme. Cama king size, armários espelhados, banheiro com banheira. Alberto estava sentado na cama, pijama de seda. Ele nem olhou para ela. Maria colocou a bandeja na mesinha ao lado. Seu café, senhor. Ele pegou a xícara, bebeu, fez cara feia. Tá fraco. Maria ficou sem jeito. Desculpa, senhor. Eu faço outro. Esquece. Vai. Ela saiu, coração batendo rápido. Primeiro dia e já tinha errado. Desceu. Começou a preparar café da manhã para o resto da família. Marta desceu às 7h30. Juliana, a filha, desceu às 9h. Rodrigo, o filho, desceu às 7h. Cada um queria algo diferente. Rodrigo queria ovos mexidos com bacon. E deixa os ovos molhadinhos. Não gosto seco. Juliana queria frutas cortadas, granola, iogurte natural. E lava bem as frutas. Não quero agrotóxico. Marta queria só café preto e torrada integral. Sem manteiga. Estou de dieta. Maria corria de um lado para o outro, cozinhando, servindo, limpando. Depois do café da manhã, começou a limpar a casa. E que casa! Ela começou pela sala de estar. Aspirar o tapete persa, tirar pó dos móveis, limpar os quadros, organizar os enfeites. Tudo tinha que estar perfeito. Marta inspecionava, passava o dedo nos móveis. Tem poeira aqui ainda. Faz de novo. Rodrigo tinha 25 anos. Era a cópia de Alberto, formado em administração. Já trabalhava nas concessionárias do pai. Usava ternos caros, relógios importados, dirigia um BMW preto, trocava de namorada todo mês, trazia elas para casa, fazia barulho no quarto. Maria ouvia da cozinha. Ele tratava todo mundo mal. Gritava com o motorista, gritava com o jardineiro e gritava com Maria. Ô, empregada, traz uma água para mim. Gelada, com gelo e rápido. Juliana tinha 22 anos. Cursava arquitetura numa universidade particular caríssima. Era a princesa da família. Mimada desde criança. Nunca tinha lavado um prato. Nunca tinha feito a própria cama. Vivia de mesada de R$ 5.000. Gastava tudo em roupas, salão, academia. Tinha amigas iguais a ela. Meninas ricas que nunca trabalharam. Elas vinham na casa. Faziam festinha na piscina. Deixavam tudo sujo. Copos, pratos, comida no chão. E quem limpava? Maria. No final do primeiro dia, Maria estava exausta. Tinha limpado a casa inteira. Cozinhado 3 refeições. Lavado louça 5 vezes. Passado roupas. Eram 23 quando ela finalmente deitou. Pés doendo. Costas doendo. Mãos rachadas de tanto lavar louça. Ela chorou. Não de dor física, de solidão. Saudade do pai, dos irmãos, de casa. Mas tinha que aguentar. Precisava do dinheiro. Espera um pouco. Antes de continuar, eu preciso falar uma coisa com você. A história da Maria está só começando. E vai ficar muito mais pesada. Muito mais injusta. Mas eu te garanto, o final vai valer cada minuto. Mas eu preciso de uma ajuda sua. Olha quanto de vídeo você já assistiu. Olha a barrinha vermelha aí embaixo. Você já está aqui há 15 minutos. Isso significa que você está gostando. E se você está gostando, deixa o like. Sério. Para 1 segundo e deixa. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é bom. E mostra para mais gente. E tem milhares de empregadas domésticas no Brasil. Milhares de Marias, que trabalham em silêncio, que são humilhadas, que merecem respeito. E talvez uma delas veja esse vídeo e se sinta vista, se sinta valorizada. Então, deixa o like. Não é por mim. É pela Maria. É pelas Marias do Brasil. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Clica ali, botão vermelho, e ativa o sininho. Porque toda terça e sábado eu posto histórias assim. Histórias reais que precisam ser contadas. E você vai querer ver. Então, se inscreve. Agora vamos continuar.
porque eu preciso te contar sobre as humilhações que a Maria sofreu. E sobre o dia que Alberto olhou para ela diferente. E sobre o segredo que ele guardava. Fica comigo. Os anos passaram. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Maria continuava ali, trabalhando, calada, obediente, invisível. Ela via o mundo mudar pela TV da cozinha enquanto lavava louça. Viu a morte de Ayrton Senna em 94. Viu o real chegar em 94. Viu o Brasil perder a Copa em 98. Viu o bug do milênio em 2000. O mundo mudava, mas a vida dela não. Todo mês, ela mandava dinheiro para o pai. Agora eram R$ 150. Salário tinha aumentado um pouco. Ela mandava 120, ficava com 30. Os irmãos estavam crescendo. João tinha 18 anos em 2000. Tinha terminado o ensino médio. Ia começar a trabalhar. Pedro tinha 15. Beatriz, 13. Eles iam visitá-la às vezes, aos domingos, a única folga dela. Quando a família Almeida saía para almoçar fora, Maria ficava e recebia a visita dos irmãos. Eles sentavam na cozinha, comiam as sobras da geladeira, conversavam. Maria, quando você volta para casa? Beatriz perguntava. Maria sorria triste. Logo, mana, logo. Mas ela não voltava, porque tinha se acostumado e porque tinha medo. Medo de não arrumar outro emprego. Medo de voltar para a pobreza extrema. Ali ela tinha comida garantida. Teto. Não era feliz, mas estava viva. As humilhações eram constantes. Natal de 1997. A família fez uma ceia enorme. Convidaram 30 pessoas. Amigos ricos, empresários, sócios. Maria passou 2 dias cozinhando. Peru, tender, arroz à grega, farofa, salpicão, rabanada, pavê, torta de nozes. A mesa estava farta, bonita. Todos elogiaram. Marta, que ceia maravilhosa! Marta sorriu, aceitou os elogios. Obrigada, eu supervisionei tudo pessoalmente. Não mencionou Maria, nenhuma vez. Depois que todos comeram, Maria esperava comer também. Mas Marta chamou. Maria, os convidados vão embora. Fica aqui na cozinha até todos saírem. Não quero que te vejam comendo. Fica feio. Maria ficou, escondida, ouvindo as risadas, os brindes. Quando todos foram embora, 2 da manhã, ela comeu, sozinha, sentada no banquinho perto do fogão. As sobras, que já estavam frias. Aniversário de 15 anos da Juliana. Festa enorme. 200 convidados. Buffet contratado. Mas Marta quis que Maria servisse também. Você vai circular com bandejas de canapé, mas toma banho e põe o uniforme limpo. Não quero que envergonhe a família. Maria serviu a festa inteira. Das 19h à meia-noite, em pé, carregando bandejas pesadas. Nenhum dos convidados falava com ela. Nenhum dizia obrigado. Ela era o móvel que anda. No final, Juliana abriu os presentes. Ganhou um carro. Fiat Palio vermelho. Gritou de felicidade. Pulou. Abraçou os pais. Maria estava recolhendo copos usados perto dali. Juliana virou. Ah, Maria, lava o carro amanhã, tá? Quero ele brilhando. Nenhum obrigado pela festa. Nenhum reconhecimento. Em 2005. Maria tinha 26 anos. 10 anos trabalhando ali. Nunca tinha pedido aumento. Um dia criou coragem. Bateu na porta do escritório do Alberto. Seu Alberto, posso falar com o senhor? Ele estava no computador. Nem levantou os olhos. Fala. Eu trabalho aqui há 10 anos. Eu sempre fui dedicada. Nunca faltei. Nunca reclamei. Eu queria saber se o senhor pode me dar um aumento. Alberto parou de digitar. Virou a cadeira. Olhou para ela. Um olhar frio. Um aumento. Ele riu. Uma risada seca. Maria, você sabe quantas empregadas estão procurando emprego lá fora? Centenas, milhares, meninas jovens, dispostas a trabalhar por menos do que você. Você acha que você é especial? Você acha que eu não te substituo em um dia? Maria sentiu as lágrimas vindo.
Segurou. Eu só pensei... Você pensou errado. Você tem emprego, tem comida, tem onde dormir. Muita gente não tem. Seja grata pelo que tem. Agora sai. Volta para o trabalho. Maria saiu daquele escritório humilhada, pequena, insignificante, mas precisava do emprego. Os irmãos dependiam dela. O pai dependia dela. Então, ela engoliu o orgulho, secou as lágrimas e voltou a trabalhar. Em 2008, Maria tinha 29 anos. 13 anos trabalhando na casa dos Almeida. Ela tinha envelhecido precocemente. Rugas ao redor dos olhos, cabelo com alguns fios brancos, mãos ásperas e manchadas de tanto produto de limpeza, costas doendo constantemente, varizes nas pernas de tanto ficar em pé. Ela parecia ter 40 anos. O trabalho pesado tinha cobrado seu preço. Naquele ano, algo estranho aconteceu. Alberto começou a olhar para Maria de forma diferente. Não era um olhar sexual. Não era interesse. Era algo mais profundo, mais triste. Ele observava ela quando achava que ninguém estava vendo. Quando ela limpava o escritório. Quando ela servia o jantar. Quando ela passava pelo corredor. Um olhar pesado, cheio de significado que Maria não entendia. Um dia, ela estava limpando o escritório dele. Era final de tarde. Alberto estava sentado na poltrona lendo o jornal. Geralmente ele saía quando ela ia limpar, mas daquela vez ficou. Maria se sentia desconfortável. Passava o pano nos móveis em silêncio. De repente, Alberto falou. Maria. Ela parou. Sim, senhor. Quantos anos você tem? Ela achou estranha a pergunta. Ele sabia quantos anos ela tinha. Estava na ficha dela. 29, senhor. 29. Ele repetiu baixinho. Ficou em silêncio por um tempo. Você já pensou em casar? Ter filhos? Maria ficou surpresa. Alberto nunca fazia perguntas pessoais. Nunca. Eu... Não tenho tempo para isso, senhor. Ele suspirou fundo. Imagino. Mais silêncio. Você se parece com alguém que eu conheci há muito tempo. Maria não soube o que dizer. Sério, senhor? É, muito parecida. Ele olhou para ela. Um olhar intenso. Triste. A vida é estranha, Maria. A gente toma decisões, achando que são certas. E anos depois percebe que eram erradas. Mas aí já é tarde. Maria não entendeu nada, mas algo naquele olhar a deixou inquieta. Posso continuar limpando, senhor? Ele piscou como quem acorda de um transe. Pode. Desculpa. E voltou a ler o jornal. Mas Maria sentiu que algo tinha mudado naquele dia. Depois disso, Alberto começou a tratá-la diferente. Sutilmente. Parou de gritar. Parou de reclamar de tudo. Às vezes até falava obrigado quando ela servia o café. Às vezes até por favor quando pedia algo. Marta notou. Alberto, desde quando você tem educação com a empregada? Ele não respondeu. Rodrigo e Juliana não notaram nada. Continuavam tratando Maria como sempre trataram. Mas Alberto tinha mudado. Natal de 2009. A família fez a ceia tradicional. Maria cozinhou. Quando todos se sentaram à mesa, Alberto fez algo inédito. Maria, senta aqui. Todo mundo parou. Olhou. Marta franziu o senho. Como assim? Ela cozinhou. Ela trabalhou o dia todo. Ela vai sentar e comer com a gente. Rodrigo riu. Piai, você tá bem? Alberto bateu na mesa. Eu disse para ela sentar. Silêncio. Maria estava congelada. Senhor, eu... Senta, Maria. A voz dele estava firme, mas não era agressiva. Era quase paternal. Maria sentou. Na ponta da mesa, Marta estava visivelmente irritada. Juliana olhava para o pai como se ele tivesse enlouquecido. Rodrigo bufou, mas não falou nada. Jantaram em silêncio. Tenso. Maria mal conseguia engolir. Quando terminou, ela se levantou rápido. Com licença. E foi para a cozinha. Ouviu Marta explodindo com Alberto. Você enlouqueceu? Chamar a empregada para sentar na nossa mesa?
No Natal? Ela é gente, Marta. Gente? Ela é empregada? Qual é a próxima? Vai chamar o jardineiro também? O motorista? Alberto não respondeu. Saiu da sala. Depois daquele dia, ele voltou a deixar Maria comer na cozinha. Mas algo tinha mudado entre eles. Maria não sabia o quê, mas ela sentia. Em 2020, pandemia. O mundo parou, mas a casa dos Almeida não. Maria, que morava ali, continuou trabalhando. Agora com máscaras, álcool gel, cuidado redobrado. Alberto tinha 80 anos, grupo de risco máximo. Marta, 75. Ficaram todos em casa e deixaram Maria maluca. Porque agora estavam lá o tempo todo. Rodrigo fazendo home office. Juliana, casada e com filho pequeno, tinha voltado para casa dos pais por segurança. Eram 6 pessoas agora, sujando, comendo, exigindo. Maria trabalhava 18 horas por dia. Junho de 2020. Alberto passou mal. Estava no escritório. Caiu. Marta gritou. Maria, chama a ambulância. Maria ligou. SAMU veio. Levaram ele. Infarto. Ele ficou internado 2 semanas. Quando voltou, estava diferente, mais fraco, mais magro, mais frágil. Precisava de cuidados, remédios no horário certo, comida especial, sem sal, sem gordura, ajuda para tomar banho, para se vestir. E quem cuidou? Maria. Marta não tinha paciência. Eu não estudei enfermagem. Maria cuida. Rodrigo estava ocupado salvando as empresas da crise. Juliana tinha um bebê de 2 anos. Não posso. Tenho que cuidar do Pedrinho. Sobrou para Maria. E ela cuidou. Como sempre cuidou de tudo. Ela acordava de madrugada para dar remédio. Ajudava ele a ir no banheiro. Trocava roupa de cama quando ele se sujava. Dava banho. Com cuidado. Com dignidade. Alberto era um homem orgulhoso. Estar naquele estado o humilhava. Mas Maria nunca o fez sentir-se pior. Calma, seu Alberto. Eu te ajudo. Sem pressa. E foi nesses momentos íntimos cuidando dele que Alberto começou a falar. Maria. Sim, senhor. Me desculpa. Ela parou de lavar o braço dele. Desculpar por quê, senhor? Por tudo. Por todos esses anos. Pelo jeito que eu te tratei. Você não merecia. Ela não soube o que dizer. Senhor, você é uma pessoa boa, Maria. Melhor que qualquer um dessa família. Melhor que eu. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Eu fiz coisas erradas na minha vida. Muitas. Mas uma delas eu vou consertar antes de morrer. Maria ficou confusa. Senhor, o senhor não vai morrer. Vai ficar bom. Ele balançou a cabeça. Eu sei que vou. Logo. Mas antes, eu preciso acertar as coisas. Que coisas, senhor? Ele olhou para ela. Um olhar profundo. Você vai entender. No tempo certo. Eu prometo que você vai entender. Setembro de 2023. Alberto tinha 83 anos agora. Tinha se recuperado do infarto, mas estava fraco. Cansado. Sentia que não tinha muito tempo. Um dia chamou o Dr. Henrique, advogado da família há 30 anos. Henrique, preciso que venha aqui, sozinho. Não fale com a Marta, com ninguém. Dr. Henrique foi. Sentou com Alberto no escritório. Porta trancada. Maria viu pela fresta quando levava água. Eles conversaram por horas. Baixo. Sério. Alberto tirou documentos de uma gaveta. Assinou papéis. Entregou um envelope lacrado. Você só abre isso depois da minha morte. E só entrega para ela na presença da família. Dela quem, Alberto? Você vai saber. No envelope tem o nome. Quando o advogado saiu, Alberto chamou Maria. Maria, vem aqui. Ela entrou no escritório. Sim, senhor. Alberto estava cansado, pálido, mas sóbrio, lúcido. Eu fiz algo que deveria ter feito há 30 anos, mas eu era covarde. Agora não tenho mais tempo para ser covarde. Maria não entendeu. Senhor, depois que eu morrer, o Dr. Henrique vai te procurar, com um envelope.
Promete que você vai abrir. Eu prometo, Senhor. Mas por quê? Porque tem coisas que você precisa saber. Coisas sobre você, sobre mim, sobre nós. Maria sentiu um arrepio. Sobre nós, Senhor? Alberto pegou a mão dela, mão enrugada segurando mão calejada. Eu deveria ter te contado antes, mas tive medo. Medo da Marta, do Rodrigo, do escândalo. Mas agora, ele tossiu. Agora não importa mais. O que importa é a verdade e a justiça. Justiça, Senhor. Ele sorriu fraco. Você vai ver. E espero que você me perdoe pelo tempo que roubei de você. Antes que Maria pudesse perguntar mais, Marta entrou. Alberto, você está bem? Maria, o que você está fazendo aqui? Só conversando, Marta, Alberto disse. A Maria me faz companhia. Marta revirou os olhos. Ela tem que trabalhar, não ficar conversando. Alberto não discutiu. Estava cansado. Maria saiu, confusa, perturbada. O que Alberto queria dizer? Dezembro de 2024. Alberto piorou. Diagnóstico: câncer de pâncreas. Terminal. 6 meses de vida, disseram. Ele recusou o tratamento. Não adianta. Só vai prolongar o sofrimento. Ele quis ficar em casa. E Maria cuidou dele até o fim. Os últimos meses foram difíceis. Alberto definhava. Perdia peso. A dor era intensa. Morfina. Muito morfina. Ele dormia a maior parte do tempo. Quando acordava, delirava. Mas às vezes, tinha momentos de lucidez. E nesses momentos, chamava Maria. Maria, onde está Maria? Ela vinha. Sentava ao lado da cama. Segurava a mão dele. Tô aqui, seu Alberto. Não me deixa sozinho. Não deixo. Marta não entrava no quarto. Não aguento ver ele assim. Rodrigo visitava 10 minutos por dia. Tenho que trabalhar, pai. As empresas precisam de mim. Juliana chorava, mas não ajudava. É muito difícil para mim. Só Maria ficava, horas, segurando a mão dele, conversando, lendo para ele, orando com ele. 22 de janeiro de 2025, madrugada. Alberto acordou. Maria estava dormindo na poltrona ao lado da cama. Ele chamou fraco. Maria. Ela acordou de sobressalto. Senhor, vem aqui. Ela se aproximou. Pegou a mão dele. Tá doendo? Quer morfina? Não, eu quero te falar uma coisa. A voz dele era um sussurro. Eu fui seu pai. Eu sempre soube. Desde o primeiro dia que você pisou aqui. E eu nunca contei. Me perdoa. Maria não entendeu. Senhor, o senhor tá confuso. A morfina? Não. Eu tô lúcido. Pela última vez. Você é minha filha, Maria. E eu te abandonei. 2 vezes. Quando você nasceu. E quando você veio trabalhar aqui. Me perdoa. Lágrimas corriam pelo rosto dele. O envelope. Abre o envelope. Tá tudo lá. Você vai entender. Maria estava em choque. Senhor, eu não... Promete que você abre. Eu prometo. Ele sorriu. Você é tão parecida com ela, com sua mãe. Célia era linda. E você é a cara dela. Ele fechou os olhos. Eu amei ela. De verdade. Mas fui covarde. Me perdoa. Ele apertou a mão de Maria. Uma última vez. E então relaxou. Parou de respirar. Maria ficou paralisada. O monitor apitou. Linha reta. Ela apertou o botão de chamada. Gritou. Ajuda! Alguém! Mas já era tarde. Alberto Almeida tinha morrido. E levado um segredo que mudaria tudo. Espera. Você ouviu o que acabou de acontecer? Alberto disse que era pai da Maria. Você está entendendo o que isso significa? 30 anos. Ela trabalhou 30 anos como empregada na casa do próprio pai, sendo humilhada, sendo invisível. E ele sabia. Ele sempre soube. Mas antes de eu te contar o que tinha no envelope, eu preciso que você faça uma coisa. Se você está revoltado agora, se você está com raiva, se você quer saber o que acontece depois, deixa o like agora. E comenta 30 anos. Só isso. Comenta 30 anos. Porque eu preciso saber quantas pessoas chegaram até aqui.
Quantas pessoas estão comigo? Comenta agora. E o que vem agora é a parte mais chocante dessa história. A revelação, o DNA, a reação da família, a briga judicial, a virada. Então fica até o final. Não para agora, porque você precisa ver a Maria vencer. Você precisa. Bora lá. O funeral de Alberto Almeida foi no dia seguinte. Velório no melhor crematório de São Paulo. Caixão de mogno importado. Dezenas de coroas de flores, cada uma custando mais de R$ 1.000. Centenas de pessoas. Empresários de terno. Políticos. Sócios. Conhecidos. Todo mundo de preto. Todo mundo com cara de pesar. Metade nem conhecia Alberto direito. Mas apareceram. Porque era importante ser visto ali. Marta estava no centro, vestido preto Chanel, óculos escuros, Dior, maquiagem perfeita mesmo chorando, lenço de seda na mão, aceitando condolências. Meus pêsames. Era um grande homem. Vai deixar saudades. Ela acenava, agradecia, chorava na hora certa. Performance impecável. Rodrigo estava ao lado da mãe. Terno preto Hugo Boss, gravata preta, relógio Rolex no pulso. Mesmo num enterro, ele cumprimentava as pessoas, apertava mãos. Obrigado por vir. Meu pai admirava você. Networking até no velório do pai. Juliana estava mais atrás, chorando de verdade. Ou tentando. Ela tinha 47 anos, 2 filhas, um casamento cambaleando. E agora, o pai tinha morrido. Ela não era má pessoa, só era mimada, alienada, vivia numa bolha, mas tinha amado o pai, do jeito que sabia. E Maria? Maria estava no canto, literalmente, no canto da sala, de pé, vestido preto simples que tinha há anos, sapato velho, cabelo preso num coque apertado. Ela chorava, de verdade, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, porque mesmo com tudo, mesmo com toda a humilhação, ela tinha passado 30 anos cuidando daquele homem. E nos últimos meses, ela tinha visto nele algo diferente. Arrependimento, humanidade. E agora, ele tinha morrido dizendo que era pai dela. Ela não sabia se acreditava. Morfina faz a gente delirar. Falar coisas sem sentido. Mas e se fosse verdade? E o envelope? Que envelope era aquele? As pessoas passavam por Maria sem ver. Ela era invisível mesmo ali. Exceto uma pessoa, um homem de uns 60 anos, terno cinza, cabelos brancos bem penteados. Ele estava algumas fileiras à frente e virou a cabeça. Olhou direto para Maria. Acenou discretamente. Ela franziu a testa. Não conhecia ele. Quem era? Depois do velório foi o enterro. Cemitério do Morumbi. Jazigo da família Almeida. Mármore branco. Nome gravado em dourado. Discursos. Rodrigo falou. Meu pai foi um exemplo. De homem. De empresário. De marido. De pai. Maria pensou. Mentira. Juliana tentou falar, mas não conseguiu. Chorou muito. Marta não quis falar. Só chorava com o lenço. O padre rezou. Jogaram terra. Flores. Baixaram o caixão. Maria ficou até o final. Quando a maioria já tinha ido embora, ela se aproximou do túmulo. Colocou uma rosa branca. A única que ela tinha comprado com o próprio dinheiro. Descansa, seu Alberto. E se o senhor realmente era meu pai, eu não sei como me sentir. Mas descansa. Ela virou para ir embora. E o homem de terno cinza estava ali, parado, esperando. Maria Santos? Ela se assustou. Sim? Ele estendeu a mão. Doutor Henrique Monteiro, advogado da família Almeida. Preciso falar com você. Urgente. Maria ficou tensa. Falar sobre o quê? Sobre Alberto. Sobre você. E sobre um envelope que ele me pediu para te entregar. O coração de Maria acelerou. O envelope? Sim. Pode vir no meu escritório amanhã? 14 horas? Ele deu um cartão para ela. É importante que você venha. E não comente com a família Almeida. Por favor. Maria olhou o cartão. Olhou para ele. Eu vou. Dia seguinte.
14 horas. Maria chegou no escritório do Dr. Henrique. Edifício comercial no Itaim Bibi. 20º andar. Sala ampla. Livros nas estantes. Diplomas na parede. Mesa de madeira maciça. Ele a recebeu pessoalmente. Maria, senta por favor. Quer água? Café? Não, obrigada. Ela sentou na beirada da cadeira, nervosa. Doutor. Henrique sentou atrás da mesa. Respirou fundo. Vou ser direto porque não tem jeito fácil de falar isso. Alberto deixou 2 coisas para você. Uma carta manuscrita e um envelope lacrado. Vou te dar a carta primeiro. Ele colocou na mesa. Papel amarelado. Letra trêmula. Maria pegou com mãos tremendo. Abriu. Começou a ler. Maria, se você está lendo isso, eu já morri. Finalmente posso te contar a verdade. A verdade que eu escondi por 47 anos. Em 1978, eu tinha 33 anos, recém-casado com Marta. Minha primeira concessionária estava decolando. Eu viajava muito. Jacareí, São José, Taubaté, negociando com fornecedores. E numa dessas viagens para Jacareí, eu conheci uma mulher. Ela trabalhava num restaurante no centro. Simples, bonita, sorriso que iluminava a sala inteira. O nome dela era Célia. Célia Santos. Maria parou de respirar. Santos. O sobrenome da mãe. Dela. Continuou lendo com lágrimas já embaçando a visão. Começamos a nos ver. Toda vez que eu ia para Jacareí, eu passava no restaurante. A gente conversava, ria. E acabou acontecendo. Tivemos um caso. Por 6 meses. Eu ia toda semana. Eu era casado, eu sei. Era errado. Eu estava traindo Marta. Mas eu tinha me apaixonado por Célia. De verdade. Ela era tudo o que Marta não era. Doce, humilde, genuína. Eu pensava em largar tudo. A esposa, os negócios. E ficar com ela. Até que um dia, em março de 1979, Célia me contou que estava grávida, de 3 meses, de mim. Eu entrei em pânico. Marta estava grávida também, do Rodrigo, meu casamento, minha reputação, minha empresa. Tudo estava em jogo, e eu fiz a coisa mais covarde que um homem pode fazer. Abandonei ela, dei 5.000 cruzeiros, uma fortuna na época, e pedi para ela nunca me procurar. Nunca contar para ninguém. Que o filho não era meu. Ela chorou. Implorou. Mas eu fui embora. E nunca mais voltei em Jacareí. Maria estava soluçando agora. As palavras embaralhadas nas lágrimas. Os anos passaram. Eu me convenci que tinha feito o certo. Enterrei aquela história. Até que em 1995, 16 anos depois, uma menina bateu na minha porta procurando emprego. Marta atendeu. Contratou. Quando eu vi aquela menina pela primeira vez, eu congelei. Ela era idêntica à Célia. Mesma boca, mesmo nariz, mesmos olhos, mesma pele. Perguntei o nome. Maria Santos, de Jacareí, filha de José Santos e Célia Santos. Meu mundo caiu. Fui investigar discretamente. Descobri que Célia tinha casado com José um ano depois que eu a abandonei. José assumiu a criança como dele. Te registrou com o nome dele. Te criou como filha. Mas você não era filha dele. Era minha. Descobri também que Célia tinha morrido um ano antes. 1994. Câncer. E que você, minha filha, estava ali, na minha casa, como empregada. Eu deveria ter te contado naquele dia. Mas fui covarde de novo. Tive medo da reação de Marta, do Rodrigo, do escândalo, do processo. Então eu não falei nada. Deixei você trabalhar. Como empregada, sendo humilhada, sendo invisível. Minha própria filha. E isso me corroeu por 30 anos. Maria largou a carta. Levantou. Não conseguia respirar. Não. 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 Dr. Henrique se levantou. Maria, senta. Respira. Eu sei que é chocante, mas... Ele sabia? Ela gritou. Ele sabia o tempo todo e não falou nada?
30 anos! Eu trabalhei como escrava, fui humilhada. E ele sabia que eu era filha dele? Sim, ele sabia. Maria caiu na cadeira. Chorava descontroladamente. Doutor Henrique pegou uma caixa de lenços. Deu para ela. Esperou. 5 minutos. 10. Até ela se acalmar um pouco. Tem mais, ele disse suavemente. O envelope. Ele pegou um envelope branco lacrado. Abriu. Tirou documentos. 3 anos atrás, Alberto fez um exame de DNA. Sem você saber. Ele pegou um fio de cabelo seu, uma escova de dentes. Mandou fazer o exame num laboratório particular. Aqui está o resultado. Ele colocou o papel na frente dela. Teste de paternidade. Probabilidade: 99,9%. Positivo. Maria olhou aquele papel, aqueles números, aquelas palavras. Era real. Alberto Almeida era seu pai biológico. E José Santos, o homem que ela chamou de pai a vida toda, não era. Ou era. Porque pai é quem cria. José criou ela. Amou ela. Trabalhou por ela. José era o pai dela. Mas, biologicamente, Alberto era. Por quê? Ela sussurrou. Por que ele nunca contou? Doutor, Henrique suspirou. Porque ele era covarde. Ele mesmo admite na carta. Mas ele tentou consertar. Do jeito dele. Ele mudou o testamento. O testamento? Maria perguntou confusa. Doutor Henrique puxou mais documentos. A família conhece uma versão do testamento. Uma versão que Alberto mandou fazer há 1 ano. Nela, os bens são divididos. 50% para Marta, 25% para o Rodrigo, 25% para Juliana. Mas essa versão é, digamos, uma cortina de fumaça. Como assim? O testamento verdadeiro foi registrado em cartório há 3 anos, quando Alberto fez o DNA. Nessa versão, que é a legal, a válida, está escrito: reconheço Maria Santos, nascida em 1979, como minha filha. E pela lei brasileira, filhos não reconhecidos têm direito à herança. Portanto, deixo 90% de todos os meus bens para Maria Santos. E 10% a ser dividido entre Marta, Rodrigo e Juliana Almeida. Maria ficou em silêncio, processando. 90%? Sim. A fortuna de Alberto está avaliada em 18 milhões de reais. Mansão, empresas, investimentos, tudo. 90% disso é 16 milhões e 200 mil reais. Para você. 10% é 1 milhão e 800 mil. Para os 3 dividirem. Maria balançou a cabeça. Não, eu não quero. Eu não vim aqui por dinheiro. Eu nem sabia. Eu sei, mas é seu, por direito. E Alberto garantiu isso. A família sabe? Ainda não. Vou notificá-los hoje. E tem mais uma coisa. Alberto gravou um vídeo, explicando tudo. Para a família. Eles vão ver. E não vão gostar. Doutor Henrique marcou reunião com a família Almeida 2 dias depois. Escritório dele. Marta chegou primeiro. Chanel de novo. Esperando boa notícia sobre herança. Rodrigo chegou atrasado. Importante como sempre. Juliana chegou de olhos inchados, ainda de luto. Sentaram. Doutor Henrique colocou um pendrive no notebook. Antes de falarmos do testamento, Alberto deixou um vídeo. Pediu que assistissem. Ele apertou play. Alberto apareceu na tela, gravado meses antes. Magro, doente, mas lúcido. Se vocês estão vendo isso, eu morri. E agora vão descobrir algo que escondi por 47 anos. Marta, eu te traí. Em 1978. Tive um caso com uma mulher em Jacareí. O nome dela era Célia Santos, e ela engravidou. De mim. Eu abandonei ela, dei dinheiro e sumir. 1 ano depois, ela casou com outro homem que assumiu a criança. Mas a criança era minha. E essa criança trabalhou na nossa casa por 30 anos. Maria Santos é minha filha. Silêncio absoluto. Marta ficou branca. Rodrigo levantou de um pulo. O quê? Juliana cobriu a boca. Alberto continuou no vídeo. Eu sempre soube, desde o primeiro dia que ela pisou na nossa casa. Mas fui covarde.
Não assumi. Não contei. Deixei ela ser tratada como empregada. Como nada. Minha própria filha. E isso me destruiu. Por isso mudei o testamento. Maria tem direito à herança pela lei brasileira. E eu garanti que ela receba 90% de tudo. Porque vocês, Marta, Rodrigo, Juliana, tiveram tudo a vida toda. Ela não teve nada. Agora é hora de justiça. O vídeo acabou. Explosão. Marta gritou. Mentira! Ele estava doente. Louco! Isso não vale. Dr. Henrique manteve a calma. Vale. Registrado há 3 anos, quando ele estava saudável. Tenho laudos médicos, testemunhas e tenho o DNA. Maria é filha dele. Rodrigo socou a mesa. Essa vagabunda deu um golpe. Cuidado, Dr. Henrique disse friamente. Maria não sabia de nada até anteontem. Caluniá-la pode te custar caro. Juliana chorava. Papai não faria isso com a gente. Fez, e vocês podem aceitar, ou processar, e perder. Porque a lei está do lado dela. Saíram dali furiosos e fizeram exatamente o que Dr. Henrique previu. Processaram. O processo durou 1 ano. Marta contratou os melhores advogados de São Paulo. Gastou centenas de milhares em honorários. Eles tentaram de tudo. Alegaram insanidade mental de Alberto. Juntaram laudos médicos dizendo que câncer terminal afeta o juízo. Não colou. Alberto tinha feito o testamento 3 anos antes do câncer. Alegaram que Maria manipulou ele. Que ela se aproveitou de um velho doente. Não colou. Porque Maria nem sabia que era filha. Só descobriu depois da morte. Alegaram que o DNA era falso. Pediram novo exame. Fizeram. Com supervisão judicial. Resultado: 99,9% de paternidade confirmada. Tentaram sujar o nome de Maria. Contrataram investigadores particulares. Procuraram escândalo, vícios, crimes, qualquer coisa. Não acharam nada. Porque Maria não tinha nada. 30 anos de trabalho honesto. Nenhuma mancha na ficha. Durante esse ano, Maria continuou morando no quartinho dos fundos, porque tecnicamente a mansão estava em inventário. Ninguém podia vender. Ninguém podia expulsar ela. Marta queria. Tira essa mulher da minha casa. Advogados não permitiram. Ela mora aí há 30 anos. Tem direito de permanência até resolução do inventário. Então Maria ficou, mas era um inferno. Marta não falava com ela. Rodrigo não falava. Juliana evitava. Contrataram outra empregada. Maria não trabalhava mais. Ficava no quarto. Saía para comer. Voltava. Esperando. E finalmente, em fevereiro de 2026, saiu a sentença. Juíza leu. Considerando as provas apresentadas, exame de DNA, testamento registrado em cartório, depoimentos, documentos, declaro Maria Santos como filha legítima de Alberto Almeida. Reconheço o direito sucessório. E valido o testamento de 2023, determinando que 90% dos bens sejam transferidos para Maria Santos e 10% divididos entre Marta, Rodrigo e Juliana Almeida. Custas processuais a cargo dos requerentes. Bateu o martelo. Maria ganhou. 16.200.000 reais. A mansão. As empresas. Os investimentos. Tudo. A primeira coisa que Maria fez foi chorar. Durante dias. Trancada no quarto. Não de felicidade. De luto. Porque ela tinha perdido 30 anos. Tinha um pai que nunca assumiu ela. Um pai que a humilhou. Que deixou ela ser tratada como nada. Dinheiro nenhum devolvia isso. José Santos, o homem que ela cresceu chamando de pai, tinha morrido 2 anos antes. Ele morreu sem saber que não era pai biológico. Mas era. Era em tudo que importa. Ele criou, amou, trabalhou. Ele era o pai dela. E ela nunca pode agradecer direito. Mas aos poucos, Maria se recompôs. Tomou decisões. Vendeu a mansão. Não queria mais pisar ali. Vendeu por 8 milhões. Vendeu as empresas. Não sabia administrar. Não queria aprender. Vendeu por 6 milhões.
Ficou com os investimentos, 2 milhões. Total, 16 milhões. Comprou uma casa, simples, 3 quartos, num bairro classe média em Jacareí, perto de onde cresceu. Investiu metade do dinheiro, 8 milhões. Rendimento mensal, 50 mil reais. Mais do que suficiente para viver confortavelmente. E a outra metade? 8 milhões. Criou um instituto. Instituto Célia Santos, em homenagem à mãe. Um centro em Jacareí que oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens de baixa renda. Marcenaria, costura, informática, culinária, mecânica. Também oferece bolsas de estudo para quem quer fazer faculdade. E tem um programa de apoio a mães solo, porque a mãe dela foi mãe solo antes de casar com José. Maria tem 46 anos hoje. Nunca casou, mas adotou 2 meninas, irmãs, de 8 e 10 anos, que estavam no abrigo. Maria dá para elas tudo que ela nunca teve: amor, atenção, escola boa, brinquedos, viagens, mas principalmente presença. Ela tá lá todo dia. Café da manhã junto, lição de casa junto, dormir junto. Ela é a mãe que ela não teve e ela voltou a estudar. Está fazendo pedagogia, EAD. Vai ser professora. O sonho que ela tinha aos 15 anos. 31 anos depois, vai realizar. Quer dar aula no instituto, ensinar crianças a ler, a escrever, a sonhar. E Marta? Rodrigo? Juliana? Rodrigo gastou a parte dele em 2 anos. Mas investimentos. Tentou abrir negócio próprio. Faliu. Hoje trabalha como gerente numa concessionária. Não é mais dono, é empregado. Juliana se divorciou. O marido queria metade do dinheiro dela. Ela não tinha muito. Sobrou pouco. Mora num apartamento pequeno. Dá aula de artes num colégio particular. Marta mora num apartamento de 2 quartos. Vendeu as joias, as roupas de grife, o carro. Vive de aposentadoria do INSS, sozinha. As amigas ricas sumiram. Sem dinheiro, sem amigos. Às vezes Marta vê Maria na TV. Porque Maria deu uma entrevista. Pro Fantástico. Contou a história. Viralizou. 12 milhões de visualizações no YouTube. E na entrevista perguntaram: você perdoa a família Almeida? Maria pensou: perdoar é complicado. Eles me machucaram. Muito. Mas guardar raiva machuca mais a mim do que a eles. Então eu escolho não guardar raiva. Não sei se é perdão, mas é libertação. Eu só quero viver minha vida agora e ajudar pessoas e ser feliz pela primeira vez. Essa é a história de Maria Santos, uma mulher que foi esquecida, humilhada, invisível por 30 anos, mas que no final conseguiu justiça. E olha, essa história é real. Os nomes foram mudados por questões legais. Mas aconteceu, e acontece todo dia. Em várias casas do Brasil. Empregadas domésticas que trabalham em silêncio, que são tratadas como inferiores, que merecem mais respeito. Muito mais. Essa história me ensinou várias coisas. Primeira, pai é quem cria. José Santos não era pai biológico da Maria, mas foi mais pai que Alberto jamais foi, porque ele criou, amou, trabalhou por ela. Segunda, justiça pode demorar 30 anos, mas ela chega, sempre chega. Terceira, dinheiro não compra caráter. Os Almeida tinham milhões, mas não tinham humanidade. Maria não tinha nada, mas tinha dignidade. E no final, a dignidade venceu. Agora eu quero falar com você. Você que assistiu até aqui, parabéns. Sério, você faz parte dos 3% que assistem um vídeo de 39 minutos até o final. Isso mostra que você se importa, que a história da Maria te tocou. E por isso eu preciso te pedir 3 coisas. Primeira, deixa o like. Se você ainda não deixou, deixa agora. Olha ali embaixo. Botão azul com o dedão para cima. Clica nele. Por quê? Porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para milhões de pessoas. E tem milhões de Marias no Brasil, que precisam saber que alguém se importa, que alguém vê, que a justiça existe.
Então deixa o like. É um segundo, mas faz diferença enorme. Segunda, se inscreve no canal. Clica ali, botão vermelho, e ativa o sininho. Porque toda terça-feira e todo sábado eu posto histórias assim. Histórias reais de pessoas que lutaram, que resistiram, que venceram. Histórias de justiça, de reviravolta, de esperança. Se você gostou dessa, você vai amar as próximas. Então se inscreve. Eu conto com você para crescer essa comunidade. E terceira, compartilha. Manda esse vídeo no grupo da família, no grupo de amigos, posta no Stories, no status, porque alguém que você conhece precisa ver isso hoje. Alguém que trabalha calado, que é humilhado, que acha que não tem valor. Essa pessoa precisa saber: você tem valor, você importa. E a justiça vai chegar. Então compartilha e comenta. Comenta o que você achou. Comenta Justiça para Maria. Comenta José Santos era o pai verdadeiro. Comenta o que você sentiu. Eu leio todos os comentários, todos mesmo, e respondo muitos, porque essa comunidade aqui é especial, é uma família, e eu quero ouvir você. Antes de ir, deixa eu falar uma última coisa. Você que trabalha duro, você que acorda cedo, você que faz tudo e ninguém agradece, você que cuida, limpa, cozinha, lava, passa, você que é invisível no trabalho, em casa, na vida. Não desiste. Seu dia vai chegar. Pode demorar. A Maria esperou 30 anos, mas chegou. E o seu vai chegar também. Então levanta a cabeça. Continua fazendo o seu melhor. Com dignidade. Com caráter. Porque no final, sempre, sempre, o bem vence. Obrigado por assistir até aqui. De coração. Você fez meu dia. E espero ter feito o seu também. Até o próximo vídeo. E lembra, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau!